Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Papo Tech. A gente segue falando sobre inteligência artificial aqui na nossa conversa de tecnologia toda semana no Portal T5. Eu sou Carla Arantes, comigo o Josemar Cruz, que é especialista em tecnologia de televisão. Josemar, a gente vai falar hoje de inteligência artificial na indústria. Muita gente tem medo de ter um emprego tomado por uma máquina. A gente vai chegar a esse ponto. Como foi a automação nas indústrias até aqui e qual é a perspectiva para o futuro? Olha, Carla, as empresas, é uma questão muito óbvia, né? Elas estão ali para crescer o seu mercado. E ao crescer você pode ter duas abordagens. O controle de custos é a coisa que é assim, fundamental, não dá para esquecer, né? Como cortar as unhas, você tem que estar cortando o tempo todo para manter a empresa lucrativa, né? Ao mesmo tempo, aumentar a receita também é um outro objetivo. Essas duas coisas unidas apontam para uma estratégia. Se ela quer desenvolver uma estratégia de crescimento controlado, ela tem que ter pessoas. Não dá para fazer isso no mundo da automação, que não existe. Uma coisa que é importante da gente diferenciar é que o dado, ele servirá para alguma coisa se ele se transformar em informação, porque o poder está na informação, não está no dado. Então, transformar o dado em informação é um exercício de estratégia. No passado, se fazia exercício de estratégia com muita dificuldade de analisar o futuro. Hoje está um pouco mais fácil, não está tão fácil, mas está um pouco mais fácil em função de tendências, né? Então, ao a empresa desenvolver estratégias com ferramentas digitais, usando bem os dados coletados para transformar esses dados em informação, aqueles colaboradores eles podem ser preparados e desenvolvidos para aprender novas ferramentas e ter maior produtividade. Isso é bom para a carreira dele. E quem está entrando no mercado de trabalho, entrar, né, com essa consciência, né? Então, o que se falava em transformação digital há poucos anos atrás, que era uma coisa muito aberta, ninguém sabia exatamente o que era, né? Não é colocar o PowerPoint, Excel e Word na empresa, você fez uma transformação digital, tem um pensamento digital como os processos são implantados. Agora você já tem uma coisa mais clara, porque as ferramentas estão mais acessíveis em função da nuvem, que colabora com dados, que dá visão de mercado e que você consegue circular por dentro do universo corporativo com mais informações. Então isso, no meu modo de ver, reforça os talentos que podem desenvolver novas capacidades. É uma questão de otimização do processo, né? Você, em vez de perder muito tempo com aqueles relatórios, levantando praticamente manualmente os dados e as informações e elaborando teorias em cima daquilo, a máquina já te entrega isso muito detalhadamente, mas não é ela que toma a decisão. A decisão sempre será do ser humano, porque muitas perguntas vão ficar em aberto. Vou dar um exemplo assim bem básico. Quando é que o petróleo no mundo vai acabar? Ninguém sabe. Se fala de uma tendência do carro elétrico, mas o carro elétrico é uma coisa eterna? Também ninguém sabe. Eu, particularmente, acredito que não, né? Pode ter um carro movido a hidrogênio, que não tem escala de produção ainda. Então, ver essas tendências é uma decisão humana, não é do computador. Ele vai ajudar, dados os mercados, como estão se movimentando, onde é que o carro elétrico é mais eficiente? É na área urbana? Você fazer uma viagem interestadual de carro elétrico, o risco é muito grande, você não ficar sem energia para o carro. Tudo isso são informações que numa escala muito maior, a nível de país, de continente ou global, aí sim, essas informações têm que ser trazidas pelos sistemas, porque o ser humano vai levar muito tempo para chegar nessas informações. E a velocidade com que essas mudanças têm sido feitas? Você acredita que é uma velocidade razoável, ainda está lento ou está acelerado demais? Qual é a avaliação que você faz? Tem até algumas teorias que falam do rápido e devagar, né? Que algumas coisas, a dinâmica, né? Porque tem um conceito, até eu vi há pouco tempo, chamado navalha de Ockham, que você tem que filtrar ao máximo aquilo que você quer fazer na sua vida para poder tomar a decisão certa, né? Se você usar informação demais, você não vai sair do lugar, né? O cérebro humano, ao tomar a água, ele executou milhares de tarefas que você não pensou. Se você for pensar em tudo que for fazer para tomar um copo, você vai morrer de sede. Então, essa dinâmica. Eliminando supérfluos e ter um caminho cognitivo onde vai chegar no resultado.
Só que isso é muito dinâmico, então requer revisões constantes, né? Então, o que era uma semana atrás, 2 semanas atrás, os fatores externos que vão afetar aquilo ali têm que ser observados com muita clareza para poder você não entrar num caminho errado e depois ter que fazer o que chama de pivotar, né? Sair e encontrar o caminho certo, né? Uma alteração climática, uma crise continental, política, alguma coisa que envolva a logística da indústria, você tem que estar atento, porque aquilo afeta o caminho que você está tomando como decisão para alguns meses, sobre o resultado que você quer obter. No Brasil, as indústrias estão investindo nisso? Sim, sim. A aplicação do digital nas indústrias ainda é pequena, né? Ou seja, coisa assim de menos de 10% pelos números que a gente consegue acessar, né, nas matérias, né? De novo, porque faltam capacidades. Os talentos não estão preparados para isso. Tudo muito concentrado ainda, entendeu? Uma coisa é você ter o dado, outra coisa é você ter a informação. E do dado para chegar na informação, tem algum termo também técnico do metadado, que é como aquele dado se comportou. Então, se você vai ao supermercado toda semana e compra X produtos, existe um padrão de compra de produto e uma frequência de ida ao supermercado. Se você altera essa ida ao supermercado, um metadado foi alterado. Ou seja, por que eu não fui? Porque eu viajei, tirei férias, não estava na cidade, porque choveu. Então, esse comportamento é o que meio que, assim, abstrato, de forma mais genérica, define o que é o metadado. Então, esse caminho, né, onde as pessoas podem entender as tendências, né, é o que as empresas precisam trabalhar e trabalhar forte. Então não existe, pelo menos não deveria existir um medo de a mão de obra humana ser substituída pela máquina. Mas é fundamental que o ser humano se adeque às necessidades que hoje a tecnologia impõe. Sim, sim. Então, a gente, enquanto uns têm medo de ser substituídos, a gente, na verdade, está falando de falta de mão de obra especializada. Nós não temos pessoas capacitadas adequadamente para lidar com essa tecnologia, para trabalhar esses dados e transformá-las em informação. Toda novidade traz ameaças, traz um certo pânico, mas também ela levanta forças e oportunidades. Então essas 4 coisas unidas é que vão dar o vetor daquilo que vai ser adotado. Um exemplo mais simples também, o carro de câmbio automático. Na década de 80, todo mundo criticava o carro de câmbio automático, porque o carro consumia mais, porque o motor esquenta, porque isso, aquilo, outro. Hoje você tem a predominância do câmbio automático, né? E o mercado se consolidou e é muito mais confortável. Também a saída do carburador para injeção eletrônica também foi um outro avanço muito grande da indústria automobilística. Ou seja, não adianta resistir às mudanças. Se é a tendência, você tem que surfar. É melhor. E a inteligência artificial está aí, ela já é realidade também, não adianta ficar imaginando o que vai acontecer, como vai ser, ela está aí e a gente que se adequa a ela. Isso aí. Se você resistir a essas coisas, é muito mais arriscado do que entender. Pode até não gostar, mas é bom que entenda. Agora, a gente não está falando apenas de grandes empresas. Pequenas empresas podem usar ferramentas de inteligência artificial também no seu dia a dia? Pode sim. A própria generativa, né, o chat, ela ajuda nesse sentido. Por exemplo, você tem uma imobiliária, você vai fazer contratos de locação ou venda, de compra e venda. Nenhum contrato é igual ao outro, mas existe um padrão. Então, se você tem algum tipo de imóvel que vai ter uma característica diferenciada dos outros e que o chat pode ajudar, porque ele vai encontrar alguma coisa parecida de um imóvel semelhante em algum lugar e ele vai te ajudar a fazer aquele contrato. A imobiliária vai se valer disso aí e um advogado vai analisar de forma muito mais simples essa agilizando ferramenta. O processo. Josemar, muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada a você também que acompanha toda semana o Papo Tech aqui no portal T5. Deixe sua mensagem, mande sua pergunta e a gente vai responder por aqui. Um abraço e até semana que vem.